às vezes também a sua mensagem não bate. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não importa é aquilo que você contempla a vida do seu irmão, do próximo, mas é aquilo que Deus sabe que está implantado sobre o coração de cada um de nós. E sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Todos nós conhecemos esse capítulo de número 15, que fala ao respeito da parábola do filho pródigo, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós entendemos o que é a parábola. A parábola é algo imaginativo, que seja imaginado, ou algo que tem acontecido e é trazido para os dias presentes, para que possa compreender e entender a mensagem de uma forma mais clara. E o Senhor, Ele tem usado esta parábola para que os seus ouvintes possam compreender e entender mais claras e viva e a cores a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, versículo de número 11, a Bíblia Sagrada diz: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Louvado seja o nome do Senhor. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou rações, de porcos. Louvado seja o nome do Senhor. Que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, todos nós entendemos que o culto do filho pródigo, ele mostra a figura de um jovem moço, que ao estar na sua casa, ele vai premeditar no seu coração tudo que ele estava ali desejando, raciocinando. E ali ele chega, conversa com o seu pai ao respeito da sua herança, da parte do seu ganho. E ali ele pede a parte da sua fazenda ao seu pai, para que ele pudesse sair e usufruir de todos esses bens que ele tinha, por herança. E a Bíblia Sagrada diz que o pai, ele não vai negar. O pai poderia muito bem poupar a vida do filho e não entregar a ele a sua parte da sua herança. Não, meu filho, não posso lhe entregar. Porque seria até um direito dele segurar. Por quê? Porque o pai, ele só poderia dar a parte da sua herança quando ele viesse estar perto de partir. Quando ele viesse ali estar perto de morrer. Mas o filho ali, desesperadamente, ele quer logo adquirir a parte da sua herança, porque ele queria sair para usufruir e gastar tudo que ele tem ganhado durante todo o tempo de vida que ele estava na casa do seu pai. E o pai, ele vai entregar a ele. Passa alguns dias, o pai entrega e ele sai. A Bíblia Sagrada diz que para uma terra distante.
E a gente começa a compreender que todos aqueles que já sentem no coração um desejo de se afastar do Pai, eles procuram os cantos não próximos, mas sempre os cantos distantes. Porque seria, de uma forma, aqueles que estão na casa do Pai, algum parente, algum irmão, contemplasse ele por ali, por perto, na vida errada, extravagando tudo e dissipando tudo do que tinha ganhado, algum familiar ia dizer, não faça isso, rapaz. Segura essa herança, guarde, porque isso vai lhe servir lá na frente. E ele procura se distanciar para um lugar bem distante, longe da casa do Pai. E a Bíblia Sagrada diz que chegando lá, ele começa a desperdiçar toda a sua herança, todo o ganho que ele tinha em direito, ele desperdiça tudo. A Bíblia Sagrada não mostra com que ele desperdiçou esse dinheiro, esta herança da qual pertencia a ele, mas pelo final da situação da sua vida, a gente sabe muito bem com que ele tem gastado. Com as meretrizes, com bebidas, com amigos, entre aspas. Eu creio que quando a gente tem alguma coisa aí fora, todos nos abraçam, todos nos recebem como amigos, como irmão. Se possível for, nos leva até para a sua casa para dormirmos lá. Nós vamos ser o seu primeiro amigo porque nós temos algo, aquilo que ele deseja. Aquilo que ele cobiça, porque o mundo aí fora só nos quer pelo que nós temos, e quando nós passarmos a não termos mais nada, rapidamente ele desfaz a amizade dele que ele tinha conosco, e nos isola e procura outro que tenha, porque no mundo só vale aquele que tem alguma coisa. Porque o mundo ele não visa o que vem do céu, ele visa o que vem da terra. Então o mundo ele cobiça aquilo que a terra tem. Mas nós que vivemos na presença do Senhor, almejamos o que vem do céu. Almejamos o que é santo. É por isso que não devemos desperdiçar o que Deus tem nos entregado. Nós temos um valor caro, um valor que nós fomos comprados ao preço de sangue. E o mundo tenta todos os dias nos levar outra vez a uma vida sofrida como nós tínhamos. Agora, sabe o que acontece na vida desse jovem? É porque ele vai desejar no seu coração toda a sua herança, e ele vai sair porque ele quer conhecer as coisas do mundo. Parece que o que ele tinha na casa do Pai estava pouco demais para ele, ele queria usufruir demais, porque tem pessoas que às vezes até estar na casa do Pai, às vezes pelo Pai não aceitar muitas coisas, ele vai procurar sair da casa do Pai para poder usufruir daquilo que bem ele quer. Se derramar nas lamas do mundo. Ou como o cachorro voltar ao próprio vômito. A gente faz muitas das vezes uma escolha que aos nossos olhos parece ser escolha boas. Mas no final da conta, a gente quebramos a cara. Eu aprendi uma coisa quando Deus diz que, no livro de Apocalipse, que o diabo ele foi lançado do céu abaixo. Não foi por uma prática, irmão, cometida por um pecado, cometido uma prática, não. Foi por um desejo. Os desejos que estavam no coração de Satanás foi o que levou ele a ser condenado. Então o desejo que estava no coração do filho pródigo foi o que levou ele a desperdiçar tudo que ele tinha de bom na sua vida.
Muitas das vezes nós se preocupamos só na prática, mas o coração muitas das vezes está maquinando coisas. Os sentimentos estão totalmente fora da vontade do Senhor. É por isso que o Senhor diz: arrependei-vos, vós, Israel, convertei-vos os vossos corações. A Bíblia Sagrada diz que este jovem, desperdiçando tudo, gastando todos os seus bens, toda a sua herança, ele nessa terra distante, ele vai encontrar. Olha o desespero do homem quando perde toda a sua fortuna. O desespero dele de sair para um lado para o outro, desesperado. Pronto, acabou tudo, agora estou só, já saí da casa do pai. O que eu posso fazer agora? Vou atrás de um emprego. Ou seja, ele vai começar a procurar melhora no mundo. Como muitos, às vezes, no mundo, procuram refúgio nas coisas do mundo. Mas não vão encontrar. Porque o mundo não sacia ninguém. Ele corre, vai até esse senhor, este homem, e pede a ele um emprego. Pede a ele um trabalho. A Bíblia Sagrada diz que ali este homem, ele apacentava porcos. Cuidava de porcos, era dono de porcos. E o único trabalho que esse homem vai oferecer a ele é que ele venha cuidar dos porcos. Agora imagine a terra que esse homem se encontrava. Porque pelo que a Bíblia fala dos judeus, pessoas religiosas que honravam o compromisso da Torá, da lei de Moisés. E eles não se chegavam muito a esse tipo de criações de porcos. Muito bem se alimentar, porque para eles se tornavam impuros, como o livro de Levítico diz. Então eles se distanciavam dessa coisa. E para onde este jovem vai? Vai para uma terra de imoralidade, uma terra de prostituição. Se lá criavam porcos, eles não respeitavam o sacrifício que era feito ao Senhor naquela era, e muito bem respeitavam aqueles que buscavam a presença do Senhor, porque eles viviam, aleluia, criando porcos, ou seja, eles não respeitavam a lei de Deus naquela era. Aí ele corre para lá para desperdiçar todo o seu dinheiro, e vai pensando que quem sai da presença de Deus, ele vai ficar em casa. Não, estou em casa, mas eu estou em compromisso com Deus. Estou em casa, mas estou buscando a Deus. Totalmente diferente. Temos que permanecer na casa do Pai. A Bíblia Sagrada diz que foi o maior erro de Noemi, quando ela sai de Jerusalém, da terra do pão, e vai para uma terra aonde ela não deveria sair. Ou seja, ela não espera pelo tempo da promessa do Senhor, e ela vai procurar fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que eles não deveriam sair da sua terra, eles deveriam aguardar as promessas que estavam para se cumprir em suas vidas. Você viu o que aconteceu? Ela perdeu seus 2 filhos, perdeu seu marido, agora ela ficou com as 2 esposas do seu marido. Ela vai passar por grande peleja, por grandes lutas, vai passar por necessidade, vai passar por grandes aperreios. Até uma das esposas do seu marido chama ela de Noemi. Ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, ou seja, de uma mulher com amargura. Mas além de tudo isso, meus amados irmãos, Deus ainda revela o seu amor.
Deus ainda arma uma estratégia para que tudo possa se cumprir outra vez na vida de Noemi. Deus vai prover a vida de Noemi. Deus vai trazer tudo de volta, até a terra que pertencia ao seu passado. Deus vai tornar a trazer tudo de volta. Porque muitas das vezes vai ser necessário Deus deixar você fazer a sua escolha. Não pode ser barrado, tem que haver a disciplina, tem que haver a exortação. Deus te dá todo o direito de você escolher o caminho que você quer. Deus me dá todo o direito de eu escolher o caminho que eu quero. Se eu quero viver na presença do Senhor, ou se eu quero sair na presença do Senhor. Uma coisa é, que aí fora, longe da presença do Pai, nós vamos sofrer danos. Nós vamos ter percas. Nós vamos ter angústia. Nós vamos se desesperar. Mas na casa do Pai Ele nos dá consolo. Na casa do Pai Ele sacia a nossa sede. Ele nos dá o alimento, Ele nos veste. Então não temos necessidade de sair da casa do Pai, porque a Bíblia já nos ensina o perigo que temos de sair da casa do Pai. E Jesus cita essa parábola para que alguém pudesse compreender de uma forma clara. Agora, interessante que o Senhor ele nunca ia ali com indireta rapidamente para passar na cara de ninguém. Mas se encontrava ali os escribas, se encontrava ali os fariseus. E Jesus revela tudo o que estava acontecendo por esta parábola que fala do filho pródigo, para que os fariseus e os escribas pudessem entender que mesmo ele saindo, pecando, vivendo nas coisas do mundo, voltando outra vez para os rudimentos do mundo, vivendo a mesma vida que vivia antes no passado, mesmo assim, Deus está com o coração aberto para receber o arrependido de alma e de espírito. E Deus mostrava para ali os escribas e os fariseus que não era da forma que eles pensavam que era. Porque eles agiam pela lei. E o Senhor queria revelar a ele a sua misericórdia. O amor dele. O amor incomparável a outro amor. Não existe um amor como o amor do Senhor. O amor do Senhor é grande, infinito. Quanto eles pensavam que eles se sentiam mais do que os outros, ou os que necessitavam, Jesus disse para eles, que ele vinha para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam, para os enfermos. Jesus, ele sempre agiu diferente o homem. Quando o homem pensa que a vida ela está indo por água abaixo, que tudo está perdido, aí ele vai, convence o homem com seu espírito e traz ele outra vez para que ele possa se arrepender e viver uma vida de gratidão a Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando esse jovem desperdiça tudo rapidamente, ele cai em si. Quantos trabalhadores tem na casa de meu pai? E eu passando aqui, necessidade. Ele começou a lembrar do que ele tinha dentro da casa do pai. Você pensa que aqueles que estiveram aqui um dia e que estão aí fora, sempre quando eu vejo eles, irmão, sujos, magos, Deus sempre às vezes toca o meu coração e diz, vai lá e dá a paz do Senhor, porque mesmo ele estando lá fora, mesmo ele estando perdido aos olhos de muito, que não compreende o poder e nem entende o dom e o tamanho da misericórdia que o Senhor tem, passa de largo, abandona, mas não, Deus age diferente. Mesmo estando na queda, Deus cumprimenta com a paz do Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor,
Só aqueles que se alegram com a queda, com a derrota do irmão que está lá fora, nunca conheceram o Espírito Santo do Senhor. E está longe. É isso que agia nessa parábola. Quando o filho não compreendia, o mais velho, do que estava acontecendo ali, era que o Senhor o trazia para os fariseus e os escribas naquela era. Quando o filho disse: pai, há tanto tempo que eu estou contigo aqui, na tua casa, tu nunca mataste um bezerro cevado para mim. Aí o Senhor conta essa parábola para que eles possam entender. Cabrito, porque muitos, o Senhor revela na sua palavra que muitos estavam até dentro do templo religioso, muitos estavam até adorando ou buscando dentro do templo religioso, mas eles não compreendiam ou não tinham uma intimidade ou não tinham uma comunhão com Deus. Por isso que eles não entendiam o projeto de Deus para as suas vidas, a promessa de Deus para as suas vidas. O filho mais velho, ele simboliza aqueles que estão no templo, mas não entendem o propósito de Deus para as vossas vidas. O filho mais novo simboliza a Israel, que se distanciou do Senhor, mas mesmo estando distanciado do Senhor, o Senhor está esperando de braços abertos. E sempre com a oportunidade de o abraçar, de o acolher e de colocar umas vestes novas, para que ele possa entender que a casa dele continua ainda à espera. As portas da casa dos que distanciaram está aberta. E o pai está esperando. O pai está esperando para alimentar, para vestir, para fazer uma festa. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo passar por alguém que está aí fora. Na aldeota lá, onde eu estou trabalhando, muitas das vezes passa pessoas que eles tampam até o nariz para não sentir o mau cheiro daquele mendigo que vai passando. Mas pela misericórdia do Senhor, não para se sentir mais do que ninguém, ou dizer que faz aquela obra para ser visto, não. Mas a gente abraça. Porque a maior podridão não está na aparência ou no corpo físico. A maior podridão, ela está alojada na alma do pecador, daquele que não reconhece a Deus. Essa é uma da maior podridão que levará o homem à condenação eterna. A maior podridão é a podridão do pecado. O homem poderia estar lá fora, longe da casa do Pai, numa vida em pecado, mas ele cai em si: me levantarei e irei para a casa de meu Pai. E é isso que agrada ao coração do Senhor. Não é permanecermos na queda, é tomar uma posição e reconhecer a falha, o erro e o pecado que nós temos e converter o nosso coração ao Senhor. Deus procura aqueles que são limpos de coração, mente policiada com sua palavra. Ó Espírito Santo do Senhor, ó Deus misericordioso, há tanto tempo, Pai, que eu estou contigo. E Deus diz: há tanto tempo mesmo está comigo, mas não tem essa intimidade profunda, porque ele estava lá dentro.
Ele estava junto com o pai, mas parece que ele não compreendia o que era dele, o que ele tinha direito. Parece que ele estava perdido. Parece que ele não sabia qual seria a promessa que o pai tinha para entregar a ele, ou que ele fazia parte, porque nós estamos aqui numa bênção separada para um, ou para dois, ou para três. Tudo aquilo que você vai ganhar, o seu irmão que está do seu lado também vai ganhar, porque Deus não faz acepção de pessoa, Deus não exclui o pobre ou o rico, Deus quer verdadeiramente uma alma arrependida, e todos verão o Senhor como Ele é. Passei pelo irmão que aqui se encontrava, hoje não se encontra aqui. Me deu uma dor de barriga de madrugada, irmão. De madrugada eu comecei a sentir aquela dor na barriga, olhei para a irmã Luciana e disse, vou atrás de um boldo. Porque coisa boa é quando os vizinhos plantam um boldozinho num jarrozinho lá de fora, e aí os comércios fechados, a gente não tem mais como, procura um comprimido, não tem. Procura, já sei, passei por ali e vi um pezinho de boldo. Deus fez eu sair de madrugada em plena 12 e pouco, quase 1 hora, e sair arrodeando a rua e ir atrás, lembrava até chegar numa rua. Quando eu olhei, peguei uma folhinha, vou subir por aqui. Quando eu subi, que eu entrei na rua, me bati com o varão. Sujo, magro. Eu encontrei com ele e disse assim, varão, é tempo de nós voltar para a presença do Senhor. E às vezes acontece algo em nossas vidas, como aconteceu aqui na vida desse filho aqui, mais novo. E muitas das vezes nós não compreendemos ou entendemos. Mas às vezes vai acontecer situações difíceis na minha e na sua vida para que a gente possa entender o agir de Deus. Para que a gente possa entender o poder de Deus. Para que a gente possa entender como é que Deus quer manifestar o seu poder de milagre em nossa vida. Eu olhei para ele e disse assim, varão, tempo de voltar, vai dar certo, eu vou voltar. Eu disse assim, mas nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez possa ser uma última oportunidade de ninguém sabe o dia da manhã. Só pertence a Deus. Não adianta a gente combinar algo se a gente não sabe o dia de amanhã. Ou dizer, se Deus quisesse cumprirá em minha vida outra vez. Eu digo, o tempo de voltar é esse. Não adianta ficar prostrado. O que importa para o Senhor é se levantar de onde você caiu, de onde você está prostrado, se levantar outra vez e adorar a Ele com canções de glória, glorificando e exaltando ao Senhor pela beleza da sua santidade, porque Ele é santo e merece honra e glória. Vou voltar para a casa do Pai. Quando ele chega lá, ele diz, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha o reconhecimento dele, ó. Quem é crente sabe que verdadeiramente ele tem que confessar antes de chegar no homem. Ou seja, ele lembrou que primeiramente ele pecou contra o Senhor. Por quê? Porque a família religiosa, pelo que mostra, a família religiosa, pelo que a palavra mostra, pequei contra os céus, ou seja, primeiramente desonrei o meu pai, como diz o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ele desonrou, pequei contra os céus e perante ti, Senhor, mas me faz menos como um dos teus trabalhadores. No instante o crente, quando ele sai da presença do Senhor, ele lembra de se evangelizar. Me faz como um dos seus trabalhadores. Os trabalhadores do Senhor são aqueles que folhetam, que evangelizam, que pregam. Quando o homem voltar de lá, vai voltar outro. E a glória dessa última casa se tornará maior do que a primeira. No instante ele teve reconhecimento, pastor. Me faz menos como um dos teus trabalhadores. Senhor, me faz menos como um evangelista daqueles que sai menos com um folhetim na rua,
mas me bota outra vez na tua casa. Aí fora é seco. Aí fora não tem água que alimenta o espírito. Aí fora não tem o pão que sacia, que dá vida. O mundo aí fora espera a oportunidade para tragar aqueles que estão aí, sendo iludidos, arrastados, aprisionados pelo adversário. E a mesma coisa que aconteceu na vida deste jovem, é o que até hoje o inimigo procura fazer na nossa, porque ele não está contente, porque estamos aqui. Porque a escolha do Senhor foi nos escolher, para que nós viéssemos adorar, glorificar, nos resgatando das prisões do inferno e nos colocando no lugar de exaltação ao Senhor. E quando o homem se distancia da presença do Senhor, ele vai ser pisado, vai ser humilhado, vai ser criticado, zombado, vai apanhar. Ele vai ser judiado aí fora. Quando ele vê que não dá mais para ele, ele vai cair em si e vai dizer: vou voltar outra vez para a presença do Pai, porque só ela é que me traz felicidade. A Bíblia diz que ele sai ao encontro do seu pai. O interessante é que parece que o pai já pressentia que o filho vinha. Quando ele está distante, o pai já está ali à porta ou ao terreiro da sua casa ali esperando. E vai de encontro a ele. Olha a misericórdia de Deus para os que se distanciam, para os que se afastam, para os que estão longe da presença do Senhor. Ele de braços abertos esperando a decisão do teu coração, de um coração arrependido, de um coração que quer verdadeiramente converter ele ao Senhor. Eu ia conversando com um jovem no caminho, hoje eu disse para ele, porque onde nós estiver, nós temos que ter essa oportunidade dada por Deus para evangelizar alguém. E eu disse para ele: sabe ela, e sabe ela da forma que ela anda, da forma que ela está atraindo muito aí fora. Isso tudo é para trazer destruição na vida do jovem, na vida de um casal. Mas sabe o que? Tudo isso pode acontecer na vida daqueles que têm essa decisão no seu coração de se chegar a elas. Só uma coisa, que Jesus disse, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu disse, que futuro vai ter um homem de procurar se saciar com alguém que está no mundo, ou de se chegar, de se amigar com quem está lá fora, a ponto de o Senhor falar, através da sua palavra, que aqueles que se tornam amigos do mundo, se tornam inimigo de Deus. Aqueles que se faz amigo do mundo, se torna inimigo do Senhor. E esse jovem ficou ali quando eu disse para ele, a melhor coisa que tem é a gente buscar a Deus, viver com o Senhor, porque Deus tem preparado para cada um de nós aquilo que Ele escreveu para que viesse ser para mim e para você e para a sua casa. E o segredo é não desistir, mas insistir e persistir no propósito que o nosso coração tem. Você não pode desacreditar, você tem que confiar, você tem que insistir de uma forma até que o Senhor possa ouvir
e responder a tua petição. Não existe nada difícil para me entregar ao pastor. E o Senhor toca no meu coração para me dizer, não existe nada difícil ou impossível para o Senhor. E aquilo que muitas das vezes te faz desacreditar na tua oração, você orando muitas das vezes até parece a situação que tu está clamando ou orando para que Deus possa mudar o quadro da história, mas muitas das vezes o inimigo tenta te desanimar. Não desanime. Persista, lute em propósito daquilo que você está desejando. Se for a mudança da tua casa, persista, lute, insista, para que Deus responda o poder da tua oração sendo lançada a Ele. Já me encontrei com o varão, que o varão era... E ele diz, hoje eu tenho esposa, hoje eu tenho filho, hoje eu me casei. E a gente se alegra tanto, irmão, quando Deus... Parece que no momento da tua fraqueza, no momento que você está cambaleando, Deus sempre vai usar uma pessoa que foi transformada por Ele para te reavivar outra vez. Parece que Deus usa o Espírito Santo dele, na hora que você está cambaleando, a ponto de desistir, parece que ele usa o Espírito Santo dele para te dar um empurrão e você caminhar mais umas passadas à frente. E ele dizer, não desista, nunca desista do Senhor.